Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira e hoje o destaque são as eleições americanas e os seus efeitos, né? Os reflexos das eleições no mercado. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Exatamente, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. O mundo financeiro olha para as eleições americanas porque existe uma grande chance de o governo Biden perder a maioria tanto na Câmara quanto no Senado, que vai dificultar a segunda parte do mandato de Biden. Hoje também uma alteração no horário de funcionamento das bolsas de valores americanas. Por quê? Porque ontem acabou o horário de verão nos Estados Unidos e com isso, pelo horário de Brasília, a Bolsa Americana passa a abrir a partir das 11h30 da manhã. E com isso, a nossa Bovespa, aqui, a B3, ela faz um ajuste, ela estende por 1 hora o pregão, que começa normalmente às 10 da manhã, mas em vez de acabar às 5 da tarde, tem 1 hora a mais. O encerramento será às 6 da tarde. Vamos então de cara conferir como está o mercado financeiro hoje. Aqui no telão, o nosso índice Bovespa em baixa de 0,39%. aos 117.697 pontos, numa semana com muitos balanços corporativos. Aqui no Brasil, diversas empresas vão divulgar os seus resultados referentes ao terceiro trimestre. Há muita expectativa sobre o anúncio da equipe econômica do futuro governo Lula e, claro, tem impacto desta eleição americana no mercado internacional e, por tabela, no mercado brasileiro. No próximo gráfico, a gente vai ver que as bolsas americanas são fechamento de sexta-feira, tá? Fechou tudo no azul, mas o índice futuro das bolsas americanas indica neste momento que haverá uma abertura em alta da Bolsa Americana. Repito a informação, ela vai abrir daqui a pouquinho às 11h30 pelo horário de Brasília. Na Europa temos Frankfurt em alta de 0,65%, em Londres queda de 0,40%, Paris leve alta de 0,04%, em Madrid ganhos de 0,25%. Na Ásia fechou tudo no azul, em Xangai alta de 0,23%, em Tóquio 1,21%, em Hong Kong os ganhos foram de 2,69%. No próximo gráfico temos o mercado de câmbio, as moedas, hoje o dólar com uma ligeira alta de 0,19%, R$ 5,07, o euro subindo 0,40%, R$ 5,06, quase empatando com o dólar, e o Bitcoin com perdas de 0,92% aos 20.740 dólares. E para comentar essa expectativa de mais uma semana cheia no mercado financeiro no Brasil e no mundo, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News William Castro Alves, ele que é estrategista-chefe da Avenue. William, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Muito bom dia, é um prazer estar aqui falando contigo. Prazer é todo nosso. O William que trabalha no dia a dia lá em Miami, mas que está em visita ao Brasil. William, então eu queria aproveitar, já que você vive o dia a dia americano, como é que está a sua expectativa em relação a essas eleições amanhã para o Congresso americano e o risco concreto de Joe Biden perder a maioria tanto na Câmara quanto no Senado? Pois é, isso que se comenta, né? A gente imagina que o Biden perca espaço, né? Primeiro, assim, o que são as midterm elections dos Estados Unidos, né? Vão ser decididos 435 vagas no Congresso americano e 35 vagas no Senado americano, que é composto de 100 senadores. Hoje, o Biden, a gente teve uma onda azul na última eleição e o Biden tem maioria no Congresso e maioria também no Senado. O Senado é dividido, mas a Kamala Harris acaba tendo o voto de Minerva no Senado, então ele acaba tendo essa maioria. Se espera, sim, que ele perca um pouco, que ele perca espaço, perca essa maioria no Congresso, perca essa maioria também no Senado, ou seja, que a gente tenha um aumento dos republicanos, os republicanos ganhem espaço nessas eleições de midterm e, obviamente, que isso acaba impactando na governabilidade do Joe Biden olhando nos próximos anos, né? William, como é que vocês estão acompanhando lá nos Estados Unidos a alta de juros pelo Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano? Tem hora que o mercado fica estressado, achando que o Fed vai ter que subir mais juros do que se imaginava antes. Tem hora que acalma. Afinal de contas, qual é o real prognóstico para a taxa de juros e o risco disso prolongar uma desaceleração, até mesmo uma recessão econômica na maior economia do mundo? Bom, a resposta para isso é que exatamente ninguém sabe. Nem o Fed tem deixado muito claro a quando que ele pode parar de subir juros ou eventualmente pivotar, como a gente fala, né? Ou seja, mudar
a sua política de parar de subir juros e eventualmente até reduzir juros, tá? Essa que foi a realidade. Na semana passada, o Fed aumentou mais 75 base points a taxa de juros americanas e veio com um discurso bastante, que a gente fala hawkish, ou seja, ainda preocupado com a inflação, ainda acenando para novos aumentos de juros. Então não existe essa indefinição. E nessa indefinição, obviamente que o mercado se preocupa, obviamente que o mercado fica especulando até onde esses juros pode ir. Vale uma ressalva, né? No mercado, os juros já passaram dos 4%, os juros já foram além daquilo que hoje o Fed Fund, a taxa básica de juros, representa nos Estados Unidos. Então a gente não tem uma definição clara. O Fed espera tanto dados de emprego e inflação mostrarem um arrefecimento para daí sim mudar a sua política de juros. O mercado imagina que em algum momento de 2023, em meados de 2023, a gente vai ter essa mudança. William, a Avenue, que você representa aqui como casa de investimento, ela possibilita que nós, brasileiros investidores, possamos investir em ativos lá nos Estados Unidos. Eu queria que você dissesse para a gente o que está valendo a pena lá, porque Bolsa de Valores tem risco de ser afetada por conta dessa desaceleração econômica, por conta da alta de juros. Por outro lado, a gente tem uma renda fixa, títulos públicos com juros em alta. O que vocês estão recomendando em termos de investimentos lá nos Estados Unidos? Boa, excelente pergunta. A verdade é que, assim, sempre quando a gente vê a volatilidade, né, o Warren Buffett nos ensina, deve ser amiga do investidor de longo prazo. É bem verdade que o ano de 2022 foi um ano bem desafiador para quem investiu nos Estados Unidos. Performance da Bolsa Americana não está sendo boa. A performance dos bonds, dos títulos de dívida corporativa, nos últimos anos foi a pior em décadas. Isso por quê? Porque a gente tem uma política monetária do Fed cíclica, no sentido de desacelerar a economia subindo juros. Agora, ao passo que isso possa eventualmente mudar, ter uma mudança para 2023, o melhor momento de você investir no exterior é agora. É aproveitar exatamente esses preços mais baixos nas ações e também nos títulos de dívida que hoje remuneram, né, oferecem um yield muito maior, yields que a gente não via há muito tempo. A gente entende que para o investidor brasileiro que tem receio em relação a uma possível recessão ou mesmo não tem perfil para investir em bolsa, hoje o cenário de bonds, de títulos de dívida corporativa ou mesmo do governo americano, estão num momento excelente para você entrar, né, e ganhar uma renda em dólar, né? A gente fala em vez de comparar 14 de juros brasileiro com 4, 5 de juros americanos, você deveria comparar IPCA mais 4 ou 5 com o dólar mais 4 ou 5 e ter essa diversificação, né? Acho que o brasileiro cansou de ficar refém de decisões de política e política econômica no Brasil e precisa mais do que nunca diversificar através de investimento em moeda forte como o dólar. Por falar nisso, eu quero daqui a pouquinho perguntar para o William como é que o estrangeiro está enxergando esse novo momento do Brasil, com um novo governo vindo pela frente, governo Lula, com muita expectativa sobre a política econômica. E para a gente introduzir esse assunto, eu queria chamar uma reportagem do Vitor Hugo Salina, que vai mostrar justamente uma dinâmica em que o mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa, estão combatendo a inflação com alta de juros, enquanto aqui no Brasil o foco principal do próximo governo são as contas públicas. Acompanhe. O futuro das contas públicas do Brasil vai depender dos acertos na transição de governo. O economista André Perfeito ressalta que são esperadas mudanças em pontos estruturais. O governo vai mudar a orientação de várias políticas, né? Claro, tem algumas coisas que devem continuar, a questão dos R$600, os dois candidatos, né, e o presidente Lula agora deve manter, né, tem uma discussão fiscal para ser feita. O que eu acho que chama mais minha atenção é entender como o governo do presidente Lula vai encaminhar justamente discussões não só do campo fiscal, mas também Petrobras, como ele vai organizar isso ou não, o uso do BNDES, como vai ser feito ou não o uso do BNDES, e as demais políticas microeconômicas no Brasil. André Perfeito lembra que Estados Unidos e Europa devem enfrentar recessão em 2023. Em relação ao Brasil, ele avalia que ajustes feitos na economia agora vão garantir crescimento. No curto prazo, sem dúvida nenhuma, a gente ainda está no momento se não de crescimento, né, mas dado uma base ainda frágil por conta da pandemia, está subindo, e é verdade, está subindo mesmo, melhorando alguns indicadores da economia, e o ponto é esse, eu acho que o Brasil fez alguns ajustes antes dos outros, isso daí mostrou uma
uma sabedoria da autoridade monetária particularmente, né, muito importante. A gente está numa situação bem diferente do resto do mundo e, por incrível que pareça, por mais que exista receios de recessão nos Estados Unidos, eu não vejo isso. Eu acho que o ano que vem algum crescimento a gente deve ter, não vai ser muito forte, na verdade é essa, mas algum crescimento a gente deve continuar tendo ao longo do ano que vem. O economista André Perfeito torce para um cenário político em favor das reformas estruturais, como a tributária. Ele destaca que o governo Lula não fará privatizações, mas tem de caminhar ao centro. E o interessante é que, aos poucos, o mercado financeiro vai melhorando a projeção de crescimento econômico para o ano que vem. Vocês se lembram que aqui no programa Mercado Financeiro, eu diversas vezes critiquei esse pessimismo exagerado e antecipado do mercado financeiro, que de cara quis projetar um pibinho para o ano que vem, um crescimento de 0,5%. E aos poucos, o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira com as projeções do mercado, esse boletim vai melhorando a projeção. Vamos para o telão acompanhar? Repare só, a inflação não houve mudança em 2023. Eu não vou nem aqui perder tempo com 2022, porque o ano já acabou, né? Então, 2023, 4,94% de inflação, ainda uma inflação alta, porque o teto da meta do ano que vem é 4,75%, mas é uma inflação mais baixa do que a desse ano e cá entre nós, é metade praticamente da inflação americana. Muito bem, para o ano que vem, o PIB melhorou pela sexta semana consecutiva e agora um crescimento de 0,70%. Ainda um crescimento baixo, eu particularmente acho que o Brasil pode crescer no mínimo 1% o ano que vem, mas vai depender também da política econômica do governo Lula e, claro, da equipe econômica que ele deve anunciar nos próximos dias. Para o dólar, não houve nenhuma mudança, 5,20 no final desse ano, R$ 5,20 no final do ano que vem, e taxa de juros também nenhuma alteração. Esse ano ela fica congelada, a taxa Selic, em 13,75%, e no ano que vem, a partir de meados do ano, o Banco Central começa a reduzir gradativamente os juros, encerrando 2023 com uma Selic em 11,25%. Então eu queria chamar de volta o nosso convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, William Castro Alves, ele que é estrategista-chefe da Avenue. William, como é que o estrangeiro enxergou a eleição de Lula? Mas antes disso, queria confirmar a hora certa pela Jovem Pan, 11h27. William, como é que o estrangeiro enxergou a vitória de Lula e a expectativa sobre a condução da política econômica a partir de janeiro? Bom, eu acho que o mercado financeiro deu o benefício da dúvida para o governo Lula, que já foi governo, né? E até agora a gente fica esperando exatamente essas definições, né? Qual vai ser o ministro da Fazenda, qual vai ser as diretrizes de política econômica que esse governo vai adotar? Será que vai ser aquele plano de governo que foi anunciado, que era bem diferente daquilo que vinha sendo colocado em prática no último governo Bolsonaro? Enfim, temos muitas dúvidas, muitas incertezas. Agora, o gringo, ele se acostumou a essa volatilidade de mercados emergentes e o Brasil é mais um mercado emergente, assim como a África do Sul, o México, o Bangladesh e por aí vai. O investidor estrangeiro, ele vê o Brasil de forma oportunística e temporal, conjuntural. No framing, como a gente fala, ou seja, a fotografia está realmente muito boa para o Brasil. Mas quando a gente olha o filme, né, nos últimos 25 anos, a moeda brasileira perdeu nada mais, nada menos que 80% do seu valor. E por isso que nós da Avenue batemos muito na tecla da importância da diversificação internacional e de ter reservas e poupança em dólar. A gente não sabe o tamanho do rombo fiscal que vem aí para 2023 e como isso vai impactar as contas públicas, o dólar, os juros e várias variáveis macroeconômicas. Por enquanto, de novo, conforme eu falei, o Brasil se mostrou bem na fotografia, mas e o que espera logo à frente? Como a gente não sabe, a estratégia melhor sempre é diversificar, especialmente em moeda forte. William, para a gente concluir a nossa entrevista, aquela pergunta que eu sei que é difícil de prever, né? Que nem presidente do Banco Central sabe, nem presidente do FED sabe, mas essa relação dólar-real, né? A gente viu nas últimas semanas, eu diria até de forma surpreendente, o real foi ganhando força frente ao dólar, se aproximou aí da casa dos R$5. Num contexto em que o FED vai subir juros e o nosso Banco Central deve congelar a Selic até pelo menos meados do ano que vem, o que você está imaginando em termos cambiais para cima ou para baixo nessa relação dólar-real? Essa é realmente para fazer passar vergonha aqui, né? Mas de fato, assim, o real teve uma performance excelente em 2022. É só você comparar com o peso mexicano, o peso colombiano, a rúpia indiana e diversas outras moedas de países emergentes, tal qual o Brasil é. O dólar ganhou
força e ganhou valor frente ao euro, frente à libra esterlina, o ien e todas as demais moedas. O fato do real estar simplesmente estável, praticamente parado na comparação anual, mostra que o real, enquanto moeda, performou muito bem, reflexo daquilo que eu falei. O Brasil realmente, na fotografia, está muito bem. O problema é que, olhando à frente, eu vejo vários riscos. Você tem um novo governo, novas políticas públicas, uma guinada, uma mudança na diretriz de política econômica que pode ser adotada, as não privatizações, como já foi comentado aqui, e diversas incertezas, rombo fiscal e por aí vai. Nesses cenários, e sempre quando a gente tem eventualmente uma recessão ou um cenário de estresse global, o que acontece? O dólar se valoriza. O dólar, enquanto reserva de valor, enquanto moeda global, ganha força. E por isso, de novo, bater na mesma tecla aqui da importância da diversificação e de acessar o mercado americano. A vida do brasileiro já está muito atrelada ao Brasil e aquilo que acontece, a definição do ministro, a definição da política econômica, o que vai ser feito aqui no Brasil. A poupança atual do brasileiro não precisa ficar refém disso. Ela pode estar guardada em moeda forte como o dólar. Muito bem, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News, ele que veio direto de Miami. William, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigadão, bom dia a todos. E para encerrarmos o mercado financeiro de hoje, uma reportagem especial para você que é empreendedor, para você que é empreendedora, você que não aguenta mais tanta burocracia e tantos impostos e aguarda ansiosamente que saia finalmente uma reforma tributária. Acompanhe a reportagem de Marcelo Matos. O Brasil editou 7 milhões e 100 mil normas desde a promulgação da Constituição de 1988. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O presidente executivo do IBPT, João Eloy Olenick, ressalta que nos últimos 34 anos, a média diária chega a 829 normas e no período acumulado de 1989 a 2022, o número abrange uma para cada 30 habitantes. Nós temos realmente um país muito burocrático, com uma quantidade enorme de normas em que todo mundo legisla, inclusive o Poder Executivo, e precisamos fazer aí uma limpeza com relação a essa quantidade para que não haja problemas mais burocráticos no país, tanto para as empresas como para as pessoas físicas, né, que sofrem, tendo que estar sempre por dentro em relação a essa legislação. A burocracia, claro, aumenta os custos a todos. De acordo com o IBPT, a verdadeira fábrica de normas em funcionamento no Brasil gera 207 bilhões de reais por ano em custos para manter pessoal, sistemas e equipamentos no acompanhamento das modificações da legislação. As empresas multinacionais são as que mais reclamam diante da complexidade brasileira que exige grandes departamentos especializados para tratar do tema, multas e o cenário justamente lá das matrizes com mínima estrutura em razão de sistemas tributários simplificados e não burocráticos.